Prontinho. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu acho que ainda o pessoal está entrando aqui na nossa live, que hoje vai ser de uma forma diferente. Nós vamos fazer aqui pelo Meeting, né? Porque a nossa amiga Cristina, que vai falar sobre essa importante terapia, e ela está com um problema de conexão lá na Itália, então nós decidimos fazer pelo Meeting para que ela faça por telefone lá pelo que nós podemos chamar de 3G. Mas, em todo caso, o conhecimento que vai ser transmitido nessa noite vai ficar gravado e depois nós transmitimos isso tudo para o YouTube, e quem não puder acompanhar hoje poderá acompanhar nos próximos dias através dos nossos canais, tá bom? Eu gostaria sempre de lembrar que esse é um trabalho que a gente está fazendo dentro da Metacosmo, junto com o movimento SPIN, movimento do Sistema Pedagógico de Inteligência Natural. Nós já fizemos algumas lives com temas variados, e em breve também estaremos abrindo as nossas portas para outras pessoas. Hoje mesmo conheci uma amiga nova, a Celina, que está há pouco tempo aqui, né? Quem sabe a Celina algum dia também venha trazer para nós muito conhecimento. Mas hoje eu quero destacar a Cristina, que é uma pessoa maravilhosa. Eu conheci também há pouco tempo, está lá na Itália. Cristina, fala um pouco da onde você está, me fala um pouco da região onde você está, conte um pouco a sua vida para nós, queremos saber como você está. Boa noite, eu estou melhor do que nunca, para começar. E eu estou aqui no sul da Itália. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Fernando, a Mariana e a todos a oportunidade de poder entrar nesse grupo, que, pelo que me parece, era o que eu estava procurando já há bastante tempo. E, aos poucos, a gente vai conhecendo melhor, né, cada um dos nossos novos irmãos. Então, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade de participar da Metacosmo e me coloco à disposição dentro das minhas possibilidades de ajudar no que for preciso. Então, eu estou agora no sul da Itália, eu estou aqui na cidade que eu nasci, eu vim resolver assuntos de documentos aqui, e só que eu saí dessa cidade quando eu tinha 4 aninhos de idade, então eu sou brasileira mesmo, né, de cultura, de conhecimento, tudo lá no Brasil. Eu só estou aqui por conta desses documentos e por outras razões. E aqui o sul da Itália é uma região que não é desenvolvida em termos de cultura, em termos de ciência, não é. É uma cidade que ainda mantém a sua economia nos pequenos comércios, a sua economia na agricultura, e então não tem muito a ver com aquela Itália glamurosa, né, que falam, que é de Roma para cima, de Roma para o norte. Aqui ainda é muito simples e não tem essa evolução toda que é mostrado da Itália. Parece que é um lugar esquecido nesse sentido. Que coisa, né? Mesmo na Europa tem essas diferenças, né? E na questão da cultura, principalmente, né? Como que é a mulher, ela é tratada aí no sul da Itália? É a mesma coisa que o Brasil ou não? Como que é essa situação? Não, aqui é péssimo. Nesse local que eu estou, ainda existe aquela falsa ideia, né, da supermãe, da matrona, que ser a rainha do lar, não é bem assim, né? É só um enfeite. A mulher aqui é muito pouco valorizada, é muito desprezada, tem funções muito só de serventia, e por aí vai. São ideias muito antigas, eu acho que até antes de medievais, que ainda persistem nas pessoas mais antigas da cidade. As pessoas mais jovens que estão em contato com a internet, com essa comunicação global, com escola, elas, na maioria das vezes, nem sabem dessas coisas que aconteceram. Eu sei porque eu já conversei com muita gente mais antiga. E aí, o que eles fazem? Como eles vão estudar, eles vão ter muito conhecimento, eles acabam indo para outros países, daqui mesmo, e ficam por lá. Não voltam mais. Voltam só para passear. Que coisa, né? São ajuizados.
Mas muito bem. Mas, e olha que essa região da Itália era uma região com uma cultura muito rica, né? Por aí viveu Pitágoras, teve uma época que fazia parte da Grécia, da antiga Grécia, né? Então, sim, aqui era a Magna Grécia, né? Aqui era o caminho para entrar lá para a Europa. O pessoal que vinha de baixo aqui das ilhas gregas, e dessa região da África, usava a península para subir lá nos outros países da Itália. Da Itália não, da Europa toda. exatamente, né? O Pitágoras, ele viveu, a escola dele era aqui embaixo, descendo ainda mais um pouquinho, era em Crotona, e só que é lá do outro lado, não é nesse lado do mar. Eu estou no lado do mar oeste, que é o mar Tirreno. Do lado de lá, onde é Crotona, a cidade onde viveu o Pitágoras, é o mar Iônio, que é o lado leste da Itália, do outro lado da bota. Interessante. Mas é tudo pequeno. Tudo pequeno aí, né? Diz que tem um castelo muito bonito aí, né? Você conseguiu tirar alguma foto para nós ou não conseguiu? Não, eu não tirei foto, eu não saí de casa, mas eu encontrei na internet. Depois eu posso passar para vocês. O castelo legal. não é bonito, porque só tem ruínas. Certo. Mas é histórico, né? Tem mais de 700 antes de Cristo, uma coisa assim, né? 700 antes de Cristo. Olha que história interessante, como a humanidade tem lugares pitorescos nesse planeta. Bom, vamos falar um pouquinho da Cristina. A Cristina mora também, na verdade, você morou a vida praticamente inteira aqui no Brasil e você em São Paulo, né? E nesses últimos tempos você andou fazendo mestrado na área da saúde, né? Conte um pouco para nós sobre essas experiências. Ciências da saúde. A minha primeira formação, lá nos anos 70, né? Em 75, eu me formei em ciências biológicas. E então eu já fui trabalhar em laboratório, hospital, porque eu queria essa área da saúde. Eu também fui para a área da educação, mas eu pretendia mesmo ficar na área da saúde, que é o que eu mais gosto de trabalhar. Então, já antes mesmo de me formar em ciências biológicas, eu fui trabalhar num laboratório central da Escola Paulista de Medicina. Fiquei lá 4, 5 anos, e depois de lá eu fui para o HC, trabalhar no Instituto do Coração, já numa área mais especializada. Ao mesmo tempo, então, eu também era professora, depois eu me formei em pedagogia, também dava aula, né, de biologia, de outras disciplinas, e fui levando a vida assim, nesse sentido, né? Sempre quis fazer um mestrado, mas não dava tempo, não dava jeito. Sempre trabalhando. E agora, então, há 3 anos atrás, eu comecei a fazer um mestrado lá na USP Leste, que é perto lá de onde eu moro, em Ferraz de Vasconcelos, e eu fiz na área de gerontologia. Eu estava cursando o curso de gerontologia, mas uma das professoras me convidou para fazer o mestrado, porque eu já tinha a formação. Então, eu tranquei a gerontologia e fui para o mestrado. E no mestrado foi maravilhoso, aquelas matérias fantásticas que a gente fez. Foi muito bom, foi maravilhoso, foi uma experiência de vida fantástica, principalmente porque eu já estou nessa idade, né, de cuidar desse aspecto gerontológico. E foi muito bom, muito rico. Mas a sua energia, sem dúvida, vai irradiar essa noite para nós, vamos ter uma noite iluminada, porque nós vamos falar de um tema muito importante. Nós temos outras amigas aí que também entendem um pouco desse assunto, né? A própria Celina, que também mora em São Paulo, entende bastante desse assunto. Nós temos aí a Rosilda, Minas, e com certeza depois, com o tempo, vão entrando outras pessoas aí, e vamos abrir esse conhecimento para todos nós, porque o nosso objetivo aqui no Movimento SPIN é a construção de um mundo bem melhor e fazer com que as pessoas, cada um dentro da sua área, possa se tornar útil na construção de um mundo muito melhor para todos nós. Então, a palavra está com você, né? Parece que você tem alguns slides, e aí Sim. A gente vai dialogar um pouco sobre todo esse tema, tá bom? Então, muito obrigada. Agora, eu não sei como é que vai funcionar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, você pode interromper, fica para o final, é isso que você falou? Não, fica no final. No final, as pessoas podem abrir para as perguntas, senão a gente pode atrapalhar muito. Então, eu apenas vou interromper você, fazer algumas perguntas durante o slide, mas no final a gente vai abrir para todo mundo. Pode ser assim? Sim.
Pois não. Então, a minha intenção é a gente ir aprimorando, né, todos esses assuntos, e quem já está nessas terapias, é bom a gente formar um grupo, porque assim vamos nos aprimorando em conjunto, né, vamos subindo todo mundo em Sim. conjunto, que as pessoas, cada uma vai acabar trazendo a sua experiência, né, que acaba sendo diferenciada. Então, eu Não fiz só, alguns... não só os terapeutas podem participar desses grupos, mas todos que queiram, de uma certa maneira, começar a entrar nesse mundo, para a gente encontrar uma saída para uma saúde muito mais, como que poderia ser, fugindo um pouco desse mundo dos remédios alopáticos, dessa Exatamente. medicina que a gente muitas vezes só quer colocar remédio na gente, né? Eu queria, antes de você entrar no tema, falar um pouco também. Você está na Itália e eu fiz a junção sua com a Chiara. A Sim. Chiara é uma amiga aqui da Metacosmos, já lá atrás, da Playwork, é uma grande amiga, já estudamos juntos numa escola filosófica, nós dois juntos. O Fernando também, outro parceiro que já estudou nessa escola, e você está aí e vai fazer um encontro com a Chiara exatamente para conhecer as técnicas da saúde quântica para trazermos para o Brasil, não é isso, Sim. Cristina? Uhum. Sim, temos essa pretensão. Já conversei com ela, já combinamos que a partir do dia 18, agora da semana que vem, nós já vamos poder marcar algum dia, eu vou até lá, e aí eu vou conhecer o trabalho dela. Ela tem, na verdade, 2 centros, né? Um é de herboristeria e o outro eu não sei do que é. E ela tem todo um contato com os professores que trabalham com a medicina quântica, principalmente voltados para a ressonância magnética, a biorressonância. Então, eu conversei com ela sobre isso, e eu estou, então, estudando bastante esses assuntos, o que eu posso alcançar pela internet, para poder, quando chegar lá, ter argumentos e ter as perguntas que eu posso fazer, e por onde que nós vamos andar para ver quais são as possibilidades de trazer esse trabalho para cá. E isso, então, é tudo novidade ainda para mim também, porque eu nunca trabalhei com isso. Eu trabalhei com uma área bem específica, que foi de medicina nuclear, que se parece um pouco, né, com essa área de biorressonância, só que o maquinário é um pouco diferente. E os Legal. princípios também. Então, nós vamos fazer isso agora. A partir do dia 18, eu estarei disponível para ela decidir um dia que eu possa ir até lá, e vamos conversar sobre isso e conhecer as pessoas. Muito bom. Então, vamos falar agora do tema da nossa live, né? Pode começar, então. Ok. Então, eu fiz alguns slides de maneira muito simples. Eu não vou me aprofundar no assunto, porque essa aqui seria só a parte teórica. A parte prática, no dia a dia, para quem já trabalha com isso, sabe que cada dia as novidades vão aumentando. Então, eu vou falar mais da parte teórica. Quem já conhece pode acrescentar e depois fazer as perguntas que achar provenientes, né? Então, o termo auriculoterapia tem uma origem latina, com o significado de orelha. Orelha em latim se chama auris, ao mesmo tempo com o significado do tratamento para o grego, que se chama terapem. Então, a palavra auriculoterapia, ela é de origem greco-latina. Então, a auriculoterapia, ela também, essa auriculoterapia a que eu vou me referir, não é essa auriculoterapia comum que é ensinada nas escolas de medicina tradicional chinesa. Essa é especificamente todo o trabalho científico do doutor, se o nome dele, bom, já eu falo, e do francês, e então é um trabalho científico nos termos nossos, ocidentais. Então, a auriculoterapia é um método de diagnóstico e tratamento por meio da orelha, baseado em propriedades neurofisiológicas do pavilhão auricular. Utiliza pontos de acordo com uma somatotopia, ou seja, localização somática, representando o corpo na orelha. Isso por meio de uma representatividade cerebral do corpo inteiro na orelha, ligada por conexões neurológicas ao cérebro. A Interessante. auriculoterapia, então, ela age nos efeitos endócrino-imunológicos, nos processos da plasticidade cerebral.
As orelhas, na verdade, elas refletem todo o nosso corpo, tudo que acontece entre os hemisférios cerebrais. Cada orelha, na verdade, representa um dos hemisférios, esquerdo e direito. Elas expressam também não apenas a parte física, a parte fisiológica, mas expressam o comportamento da pessoa, a parte psíquica, a parte mental, a parte moral, a parte cultural. Então, quando a gente vai fazer uma anamnese, na palpação, as orelhas podem demonstrar exatamente o que está se passando com a pessoa naquele momento. Ela pode trazer uma história, mas naquele momento, pelas condições psicológicas que a pessoa está vivendo lá, e principalmente por estar sendo submetida a uma anamnese, pode acontecer algumas modificações. Então, nesse momento, a gente vai tocar a orelha, vai palpar, e com isso vai receber as mensagens de como está a pessoa no todo. Se a orelha estiver se apresentando com rigidez, ou se for mais maleável, se a orelha apresentar cicatrizes, tecidos que demonstram que teve alguma ruptura, como está a flexibilidade, quais são os limites de dor para cada uma das orelhas, como se apresenta a sensibilidade ou a resistência ao toque. Então, as orelhas, desta forma, elas demonstram a memória que elas acumularam de toda a vida da pessoa, demonstram problemas de todos os níveis, de todos os órgãos, por exemplo, problemas dentários, cirúrgicos, posturais, anatômicos e psíquicos. A avaliação da orelha, então, depende das variações anatômicas individuais e do momento. Nós temos duas orelhas, porém elas não são iguais. Se a gente for prestar muita atenção, elas têm muitas diferenças. Então, cada pessoa tem orelhas especiais e cada pessoa tem duas orelhas diferentes. Interessante, pode passar, né? Por favor? Muito interessante. Deixa eu só fazer alguns complementos que eu percebi nessa primeira colocação sua sobre isso, né? A primeira é que demonstra claramente que o uno é igual ao todo, né? Isso é uma coisa que a gente aqui dentro da Metacosmo frisamos muito, de como o nosso corpo ele é um todo harmônico e completo. E pelo que eu estou percebendo, essa técnica ela permitiria que, por exemplo, aqueles que estudam possam compreender melhor a causa da doença, não apenas os efeitos. Não é isso, Cris? Sim, a origem. O que importa sempre é ir trabalhar na origem, porque não adianta a gente usar alguma coisa mais paliativa, mais para hoje, vamos ver como é que fica. Não, não adianta isso. Temos que ir lá atrás ver o que originou toda essa situação que está sendo apresentada. Okay? Concordo plenamente que nós somos a representação do todo, né? Em todas as nossas partes. Uhum. Então, podemos prosseguir para o próximo? Pode ir. Uhum. Obrigada. Aqui nessas duas figuras, nós estamos vendo, na figura da orelha, é uma figura muito comum, que é o que é ensinado nas escolas de medicina chinesa, uma orelha representando em desenhos todas as partes do corpo. As partes que são mais as partes assim, dos órgãos, as partes dos ossos, dos músculos e dos sistemas. Então, se a gente for apalpar a orelha, se cada um quiser já apalpar a sua orelha, começa a ter mais uma intimidade, nós vamos ver que na borda da orelha nós temos uma parte mais molinha. Deu para sentir? Aí mais para dentro nós temos uma parte mais rígida. Essa parte representa a nossa coluna vertebral. E mais lá para dentro, a gente tem aquela parte mais mole, mais macia, dividida em duas partes. A parte de cima, que é menorzinha, e a parte de baixo, que é um pouco maior. Todo mundo sentiu? E lá para cima nós temos também uma outra parte que tem uma certa cavidade. E depois nós temos essa parte aqui que está mais ligada na face. Nós temos a representação ao lado da figura de um bebê pronto para nascer. Um bebê já em situação terminal, de gestação,
E esse bebê exatamente representa, atrás dele temos o desenho de uma orelha, exatamente ele está na mesma posição em que nós encontramos os nossos órgãos na orelha. É muito interessante. Se a gente voltar lá para a região do lóbulo da orelha, essa região mais macia, molinha, onde a gente coloca o brinco, nós vamos ver que essa região corresponde à região da cabeça, do cérebro, de toda a cabeça e da face também. Nós vamos ver que as costas do bebê, elas estão mais nessa região mais durinha, que é a região da nossa coluna vertebral. E as pernas, os pés e as mãos, elas estão mais nessa região de cima da nossa orelha, mais no ápice da nossa orelha. Dentro da nossa orelha, nós vamos ter na parte de baixo a região que corresponde ao nosso tórax, mostrando aqui que nós temos o pulmão, nós temos o coração, nós temos todos aqueles órgãos do tórax. Tem uma pequena separação, que é a parte muito importante, uma das partes mais importantes da orelha, é essa separação do meio, porque é através dessa separação aqui do meio que a orelha se forma embriologicamente. E a parte de cima é a parte do abdômen, a parte da barriga. Agora, a gente subindo, a gente vai encontrar a parte que corresponde aos ossos, ao esqueleto de maneira geral, aos músculos, toda a parte locomotora. E essa parte mais escondidinha lá para cima, ela corresponde também aos nossos órgãos mais escondidos, mais ocultos. E também a nossa região das emoções. Ok? Podemos passar próximo? Então, pelo que você está me colocando, as orelhas é a volta à nossa origem, né? Porque é como se estivéssemos voltando para o útero da nossa mãe e de lá até o momento que você está hoje, teve todas essas modificações. E, portanto, tudo o que aconteceu de história nessa vida, na questão da saúde, das emoções, Isso. e até o corpo espiritual, nós podemos conhecer quem nós somos pelas nossas orelhas. Isso é fantástico, né? Exatamente, exatamente. Então, as orelhas, elas mostram muito mais do que a gente pode imaginar sobre tudo o que aconteceu com esse bebê desde a sua formação. O formato da orelha vai falar muito sobre as características psicológicas da pessoa, se existe muita rigidez, se é aquela orelha mais deformada, se é aquela orelha mais bonitinha, mais redondinha. Tudo isso vai mostrar como a pessoa age, como é o psiquismo dessa pessoa. A parte do lóbulo, ela vai mostrar como funciona a mente da pessoa, a mente que está assentada nessa região que para nós vai representar, nós vamos ver mais para frente, é toda fatiada, que vai representar exatamente como funciona todo o nosso cérebro. Interessante. Então, olhando para a orelha, a gente pode ver o que aconteceu com essa pessoa. Então, na verdade, um estudo de fisionomia também, a orelha faz parte desse estudo de fisionomia, onde a gente começa a compreender as pessoas pela maneira como que é o rosto, como é o cabelo, como é a orelha, como é o nariz, ou seja, em Exatamente. outras palavras, no nosso rosto está a demonstração da vida da pessoa, é isso? Exatamente. Inicialmente, a gente pode dizer que um bebê, ele está mostrando só o que ele recebeu geneticamente, de pai e de mãe e dos ancestrais. Depois, com o tempo, com a vida, a orelha vai modificando. A gente nota, na gente, se a gente perceber, acontece quando a gente já está com mais idade, a orelha vai ficando bem maior, é lógico, a experiência acumulada da vida vai aumentando a orelha. É de cartilagem, aumenta? Sim, mas está, na verdade, registrando todos os fatos que aconteceram na vida da pessoa. Então, nesse sentido da fisiognomia, ela vai acrescentar e vai permitir que possamos entender se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado da fisiognomia. É muito interessante. Por exemplo, a orelha, como ela está disposta, se ela está mais vertical, se ela está mais inclinada, quanto ela está inclinada, quanto a pessoa leva uma vida absolutamente reta, quanto uma pessoa leva uma vida inclinada. Todos esses fatores a gente observa. E depois vai confirmando, né, na anamnese, vai confirmando na conversa, todos os acontecimentos.
Muito bom. Que legal. Podemos continuar? Pode, sim, vamos lá. Ok. Aqui, de novo, nós vamos mostrar, né, sempre a mesma orelha, mas de maneira diferente. Nós temos essa orelha bem mais moderninha, que está mostrando alguns órgãos principais, que são os órgãos que a gente trabalha praticamente em todas as sessões. Dificilmente a gente, numa sessão de auriculoterapia, a gente vai trabalhar só o físico, a gente vai trabalhar só as partes moles, ou só os ossos, só os músculos. A gente vai sempre reunir alguns pontos que são os pontos funcionais de extrema importância, por exemplo, o ponto de coração, os pontos de medula, os pontos o ponto mestre sensorial, que é o ponto do olho, os pontos de medula da espinha, da nossa coluna. Então, aqui estão representados os pontos comuns que a gente mais trabalha. Do lado aqui, eu coloquei também uma orelha bem... Essa orelha, eu recebi essa orelha no ano 86, quando eu fiz o primeiro curso de acupuntura. Então, essa é a orelha mais tradicional da medicina chinesa, mostrando os órgãos e a sua localização em pontos determinados, pontos já estudados, porém pontos. Então, se a pessoa tiver algum problema nessa região, nesse órgão, a gente vai trabalhar com agulhas ou com outro meio, que pode ser esferas de aço, esfera de ouro, esfera de prata ou cristais, nesses pontos determinados, já nesses mapas que são mais antigos. Vamos continuar, então, para o próximo? Ok. Aqui, então, já entra a demonstração do estudo do Dr. Paul Nogier. O Dr. Paul Nogier, francês, ele era engenheiro, médico, acupunturista, e ele começou, então, a estudar a terapia, que ele não sabia aonde ia chegar, no ano de 1951, quando ele recebeu alguns pacientes na clínica dele, onde ele atendia, que tinham uma pequena ferida numa parte especial da orelha, e ele perguntou, então, para os seus pacientes o que foi aquilo, aquele machucado, e os pacientes disseram que foi uma senhora, uma pessoa que se chamava Madame Barran, que trabalhava com aspectos especiais da orelha. Nesse caso, ela estava trabalhando com pontos do ciático. E ela fazia, então, ela queimava esse ponto. Queimando esse ponto, as pessoas nunca mais tinham dor de ciático. Ele ficou muito interessado em esse trabalho de queimar o ponto, e a partir daí, então, ele começou a notar isso em outras pessoas. E quando as pessoas reclamavam de dor de ciático, ele também ia lá trabalhar esse ponto. Ele trabalhava com uma ponta romba, que pode ser uma ponta de caneta, assim como esta. Ele trabalhava com um detetor mecânico, que pode ser um parecido com esse aqui. Ele não tinha esse detetor, então o que ele fez? Ele pegou uma caneta dessas, ele tirou a carga, ele colocou uma mola dentro. Então, conforme ele ia aplicando a mola funcionava como esse detetor. E então ele exercia uma certa pressão, e a pessoa sentia a dor, e aí ela podia avaliar o tamanho da dor que ela estava sentindo. Por exemplo, de 1 a 10, quanto? Com isso, ele ia estimulando. Ele percebeu que algumas pessoas mais sensíveis, ao mesmo tempo que ele estimulava com esse estimulador mecânico, a pessoa sentia em alguma parte do corpo alguma picadinha, como se tivesse levado uma agulhada, uma picada de inseto. Então, ele começou a fazer relação de alguns pontos que ele estimulava no pavilhão auricular com as partes do corpo que a pessoa sentia. E começou a fazer suas anotações. Por outro lado, ele começou também a fazer o inverso. Ele estimulava certas partes no corpo, principalmente nos membros, né, com mais facilidade, e a pessoa apresentava alguma modificação na orelha. Quando a pessoa tinha dor na orelha, ele ia no local, estimulava, voltava na orelha, não tinha mais dor na orelha.
Então, o que ele tinha estimulado numa parte distal do corpo, que eram os membros ou o abdômen, já na orelha não apresentava dor. Ele começou assim, por ele mesmo, porque ele tinha estudado acupuntura, mas não dessa forma. Ele começou a deduzir, foi aos poucos estudando de tal maneira, ele tinha muita inteligência, porque ele também era engenheiro. Então, no ano de 1957, ele já apresentou esse primeiro mapa, onde mostra o pé lá em cima ocupando uma área muito grande, a perna ocupando uma área muito grande. E aqui está escrito em alemão, eu não sei ler, e aqui então mostrando determinados pontos que ele estimulava e que tinha correspondência no corpo, e vice-versa, do corpo tinha correspondência na orelha. Então, os primeiros estudos dele foram nesse sentido. Ele estimulava a orelha e via o que acontecia no corpo, estimulava o corpo e via o que acontecia na orelha. E ele percebeu, então, que na orelha nós estávamos de cabeça para baixo, né? Porque a parte dos pés ficava lá em cima, das mãos ficava lá em cima, a barriga ficava no meio. Aí ele começou a definir a nossa orelha como sendo a representação de um feto invertido. Do lado aqui, eu coloquei essa outra orelha colorida, com essas cores coloridas que estão definindo alguma coisa, por exemplo, estão definindo qual é a origem embriológica dessas partes, se é ectodérmica, mesodérmica, endodérmica. Então, ele nessa foto, essa figura, que tem o quê? Uns 3, 4 anos, mais ou menos, ele já está demonstrando que não existem pontos de acupuntura, existem regiões de possibilidade de se encontrar aquilo que o paciente está referindo, seja de dor, seja de disfunção. Então, toda essa região deve ser toda apalpada, no caso de dor, com esse apalpador, para definir exatamente qual é o local, mas não existe um ponto como era ensinado anteriormente. Ficou claro isso? Ficou muito interessante. Realmente é algo surpreendente, né? Mas continue, que eu estou muito interessado em todo esse tema. Por exemplo, o que eu estava falando, nessa parte aqui embaixo, que é a parte do lóbulo da orelha, essa parte que está em amarelo, cor de laranja, então ele percebeu que existem fatias, e essas fatias, elas correspondem, cada partezinha dessa corresponde a uma parte do cérebro. Tálamo, hipotálamo, corpo caloso, todas aquelas regiões que nós temos o domínio, né, no córtex cerebral, e todas aquelas regiões que são na nossa parte instintiva, que a gente não sabe, que são os outros 2 cérebros que nós temos 3 cérebros, né, sobrepostos. E o nosso de ser humano é o que está aqui em cima, o que diferencia o humano dos primatas é a região cortical. É aqui onde a gente pensa, onde a gente raciocina, onde a gente cria esse mundo que foi criado pelos humanos e que os animais não têm essa condição. Por quê? Porque eles não têm o córtex cerebral como nós. Ok? Posso só fazer um acréscimo aí, né? Nós sabemos hoje que o som ele é praticamente o que controla todas as frequências do mundo, né? Cada vez mais, até nesses estudos da saúde quântica, nós estamos percebendo que o som é o principal fator da criação, da construção. Estaria até no primeiro princípio hermético, que é que o universo é mente e que o som realmente é o grande formador dessa frequência, dessa vibração, né? E é engraçado que é justo na orelha que é o nosso principal órgão aonde a gente recebe o som, né? Então, parece que é tudo muito bem sincronizado, né? É um microsistema adaptado ao som, exatamente, adaptado à temperatura e que traz a representatividade de todo o organismo e principalmente de todas as funções cerebrais. Mas, para o final, eu vou mostrar, então, esse aparelho, que é o aparelho que a gente usa aqui, que emite essas frequências sonoras, como o senhor está falando. Legal. Ok? Podemos continuar, então, no próximo? Sim, vamos lá. Aqui, de novo, o mesmo mapa de orelha, e esse foi um dos primeiros mapas onde o Dr. Paul Nougier, ele representou todas essas funções de 1 a 30,
em pontos, porque naquela época se falava em pontos. Ele já tinha estudado a medicina chinesa, já era acupunturista, falava-se em pontos. Então, ele já determinou, com esses estudos dele, né, de reflexão, de orelha para corpo, de corpo para orelha, ele determinou esses 30 pontos, sendo que de 1 a 15 referem-se a órgãos, de 16 a 30 referem-se a funções. Então, esse é um mapa muito comum que todo mundo que vai estudar acupuntura recebe esse mapa. Podemos continuar? Sim, vamos em frente. Mariana, você poderia passar a próxima, por favor, que eu acho que vai ser melhor para depois voltar nessa? Não, a outra, a próxima. Isso. Então, com esses estudos todos que ele fez de reflexão de órgãos, de músculos, de tecidos para a orelha e vice-versa, da orelha para o corpo, ele descobriu que existiam áreas muito afins e constantes, que eram sempre essas mesmas áreas. Então, ele dividiu a orelha por áreas, não por pontos. Mais tarde, então, ele usou essa mesma área para trabalhar com as frequências sonoras. Ele descobriu, então, que havia uma área específica onde ele poderia trabalhar a nível celular. Sim. Então, onde que a gente trabalha na prática, né? Quando a pessoa tem uma fratura, quando a pessoa tem uma cirurgia, quando a pessoa tem um tumor, quando a pessoa tem qualquer situação que ela precise acelerar ou desacelerar o trabalho a nível celular. Então, nós vamos usar na região A. Aqui nesse mapinha, tá aparecendo azulzinho. Bem no comecinho, no meio da orelha, perto do buraquinho do ouvido. A região B, que é uma região dos órgãos, que tanto faz os órgãos da região torácica quanto os órgãos da região abdominal, eles então são responsáveis pela área da nutrição e da assimilação metabólica. Então, todos esses vão aceitar uma certa frequência. Já eu vou falar qual a frequência que é. A área C, que é essa área amarela, toda essa área amarela, ela vai aceitar uma certa frequência que é usada para os movimentos, para os ossos, para os músculos. É a chamada área cinética. E ela também vai ter uma frequência específica. Já a área D, que é essa área lilás, roxinha, perto do rosto, é uma área que ele chamou área de simetria referindo-se aos dois hemisférios, e também ao corpo caloso que fica no meio dos dois hemisférios. Como age o hemisfério direito, como age o hemisfério esquerdo, é nessa região que a gente trabalha, e também o corpo caloso. A região F, que é a região amarela, a região E, que é a região verde, ela está do lado da coluna vertebral, só que ela está mais nessa parte molinha da orelha, né? Na hélice se chama hélice ascendente. Então, essa parte, ela representa a medula que sai do cérebro e que desce pela nossa coluna e vai se distribuir em todo o nosso organismo. Então, toda essa área representa a medula. Nós vimos naquele outro mapa que ele tinha colocado um pontinho na medula, mas não é toda essa área que ele descobriu mais tarde. A área amarela já vai para uma parte mais nobre do nosso organismo, que é a área subcortical, que é a parte do nosso organismo que nós não temos o domínio, que é o organismo instintivo, que funciona no nível autonômico. Agora, a área azul aqui do lóbulo é a nossa área humana mesmo, que é chamada a área mental. O organismo mental é a área cortical. Então, essa é uma das grandes diferenciações desse método de auriculoterapia francesa, que foge um pouco daquela chinesa. Tiveram a mesma origem, o mesmo estudo, só que muito anterior, não teve o mesmo desenvolvimento. Então, antes disso, antes de ele descobrir esta área relacionada com frequências, ele tinha descoberto que toda vez
que na medicina chinesa, quem já fez chinesa sabe disso, a gente trabalha com 3 pontos nessa região. Deixa eu mostrar aqui. Será que eu consigo mostrar? Aqui. Nessa região aqui, da nossa artéria radial, a gente trabalha com 3 pontos, 3 partes para ver como é que estão os órgãos. Como é que está o funcionamento geral da pessoa quando a gente está trabalhando com a medicina chinesa. Ele, porém, trabalhava nesta mesma região. Vou tentar mostrar aqui. Dá para ver? Ele trabalhava nessa mesma região, então, da artéria radial, porém, ele trabalhava com o dedo polegar, com um ponto só, ele pegava aqui. E ele percebeu que toda vez que ele estava vendo como é que funcionava o reflexo dos batimentos cardíacos, quando ele trabalhava determinados pontos, essa artéria, ela dava um saltinho, dava um pulinho. Dependendo de como estava a pessoa no seu grau fisiológico, na sua doença, esse saltozinho, né, que dava, essa onda maior que dava nessa artéria radial, ela demorava um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando a pessoa estava bem e ele estimulava um certo ponto, essa ondulação da artéria radial, ela demorava mais ou menos 3 batidas do coração. Tum, 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 tum. Então fazia ondinha, 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 ondona. Quando a pessoa já estava doente, era superior a 3. Se a pessoa estava muito doente, podia ser até 10. Eu tive, nos pacientes que eu atendi, até 10 batidas a mais. Ou seja, até o corpo entender que eu estou estimulando, até o corpo levar no coração aquela resposta, até o coração dar um impulso maior, são 10 batidas de coração. A pessoa estava muito doente, cheia de tumores e outros problemas. Então, a essa batida maior que se dava aqui na artéria radial, ele chamou inicialmente de reflexo aurículo cardíaco. Ele trabalhava na orelha e a pessoa refletia por meio do coração numa artéria distal, que ele usava essa artéria aqui. Então, esse é um dos outros grandes diferenciais do trabalho dele. A localização perfeita dos pontos e das áreas, o reflexo aurículo cardíaco, que mais tarde ele chamou de reflexo arterial vascular, e também essa aplicação de frequências nessas regiões que ele determinou com a palpação, que poderia ser essa palpação mecânica. Ou uma outra, que é uma palpação elétrica, que eu vou demonstrar já já, com esse aparelho aqui que é elétrico. Ok? Podemos voltar, então, lá para trás, dois slides para trás? Isso. Aqui nós temos, então, essa mesma representação que eu estava falando, e, então, quando a gente precisa fazer um trabalho celular, a gente vai aplicar uma frequência A, tem uma frequência de 2 Hz, 2,5 Hz. Depois, quando a gente vai trabalhar já no trabalho pluricelular, que é dos órgãos, dos sistemas, a gente vai trabalhar com uma frequência B, que é o dobro dela, que é 5. Quando a gente vai trabalhar na motricidade, ou seja, nos ossos e nos músculos, a gente vai chamar de frequência C e vai trabalhar com uma frequência de 10. Vai sendo sempre dobrada a frequência. Na parte, então, da lateralidade dos hemisférios, na parte do corpo caloso, que a gente vai chamar de lateralidade de simetria, já vai ser a frequência D, que vai ser o dobro da C. Continuando, na parte medular, que é essa parte aqui da orelha bem molinha, né, na ascendente, na hélice ascendente, vamos trabalhar as funções medulares, o dobro da C, da D. Na parte, então, das funções subcorticais e supramedulares, nós vamos chamar de frequência F. Nós utilizamos muito essa frequência F em praticamente todos os tratamentos. E sempre o dobro. E na frequência D, que é a frequência mais, assim, do nosso córtex mesmo, a nossa parte humana, diferencial humana, nós vamos chamar de frequência D. Aqui nós temos a somatória de todos, que é o que eu já mostrei.
no outro. Podemos passar para o próximo? Sim, vamos lá. Ok. Então, esta parte aqui ficou sendo conhecida como as frequências de Nogier. Esse aqui é uma figura, um mapa que representa a orelha, ao mesmo tempo representa a parte somática, a parte do corpo, com as mesmas cores da orelha. Então, a parte amarela, que seria o quê? Braços, pernas, de maneira geral, ossos e músculos. A parte azulzinha, que representa essa parte mais cervical, da coluna cervical, por onde vai já entrar a medula e vai descer pela coluna. A parte vermelhinha, que é a parte dos órgãos, tanto de tórax quanto de abdômen. A parte cor-de-rosa, que ela fica mais aqui na fronte. E a parte lilás, que fica mais no rosto, na face. E a parte cor-de-rosa, que fica... Não, desculpe, eu me enganei. A parte lilás, que é o rosto, e a parte cor-de-rosa, que é a parte do nosso córtex. Ao mesmo tempo, né, nessa linha comprida que a gente vê no meio, a gente percebe alguns botõezinhos, bem pequenininhos. Então, esses botõezinhos estão nos ouvidos, nos olhos, no nariz, na boca, no umbigo e na área genital. Esses botõezinhos, eles correspondem, então, àquela região que parece uma minhoquinha lá, aqui no trago, nessa região durinha do trago, que ela é a região, então, celular, tratada com frequência A. Eu ia mandar uma mensagem. Acho que entrou alguma coisa aí. Pedi para desligarem os microfones, acho que agora desligou. Ok, obrigado. Podemos continuar, então? Podemos. Vamos lá, continuar. Então, eu vou, enquanto isso... Então, qual é a grande diferença entre o tratamento da medicina chinesa de aurícula e a medicina e a francesa? Primeiro, a detecção de pontos. Não é exatamente aquele ponto, naquele local, aonde a pessoa diz assim, eu estou com dor no ciático, então a gente vai no ciático. Não, tem toda uma região. E para isso, quando a pessoa refere dor, a gente vai, então, trabalhar com esse detector de mola. Ao mesmo tempo, quando é feita qualquer intervenção em qualquer local, a gente trabalha na artéria radial, aqui do lado da mão, no punho, bem abaixo do polegar, para ver como é que o coração está reagindo, como é que o coração está mandando essa mensagem. E essa mensagem é mandada para a parte muscular mesmo das artérias. As artérias vão modificar o tônus muscular. Essa é a segunda parte. E a terceira parte, então, diferencial, são as frequências que são aplicadas com um aparelho específico. Ok? Podemos continuar no próximo? Sim. É muito conhecimento, hein? E olha que você está resumindo, hein? Tem Sim, muito conhecimento aí. É muita coisa, muita coisa. Eu mandei o trabalho integral para a Mariana, ela viu muita coisa, né? Bom, então agora chegou na parte do aparelho que a gente usa, que é esse aparelho aqui. Esse aparelho é feito em Santa Catarina, em Brusque. Então, esse aparelho é um detector de pontos e, ao mesmo tempo, ele é um emissor de frequências. Dá para ver bem, né? Então, aqui nós temos esse botãozinho aqui. Esse botãozinho é um botãozinho que vai monitorar a pessoa naquele momento. Desculpa. Esse botãozinho aqui vai mostrar, de 1 a 10, aonde é que a gente vai usar as frequências, vai calibrar as frequências para aquele momento, naquele dia, como a pessoa está. Na próxima semana ela pode estar diferente, pode estar mais, pode estar menos. Esse outro botãozinho aqui, ele vai, então, aqui ao longo aqui, nós temos as frequências A, B, C, D, até o G, e depois nós temos de A a L, e nós temos umas outras também, mais específicas. Aqui, nessa coluna aqui, nesse botão. Aqui. Ok? A pessoa, então, deu para entender? Sim, sim. A pessoa, então, vai receber, desculpa, aqui está o fio. Aqui está o fio. Ui!
A pessoa vai receber esse cabo na mão, é um cabo de aço, então a pessoa vai ficar em contato, sem apertar, vai ficar em contato, a pele, na maior parte que puder, nesse cabo, que corresponde ao fio terra, e vai receber os estímulos com esta agulha, com essa caneta, com a ponteira diferencial. Essa ponteira, então, ela tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ela tem uma parte total, onde ela vai detectar o ponto e a região, a área, e tem uma outra ponteira aqui dentro, pequenininha, onde a gente vai usar para pontos muito pequenininhos, para áreas muito específicas. Deu para perceber que tem dois aqui dentro? Tem um aqui dentro e um por cima. Ok? Sim. Então, é assim que é feito esse trabalho. Esse é o diferencial, então, da medicina, da auriculoterapia francesa. Alguns também chamam de auriculomedicina. Ao mesmo tempo, a gente usa agulhas simples, agulhas comuns, acho que todo mundo conhece, não é? E porque esse trabalho pode ser feito com agulhas também. Às vezes tem resultado muito melhor com agulha do que com esse... Depois que a gente faz, né, essa parte da frequência, a gente pode colocar uma agulha, ou às vezes antes. Agora, se o paciente não gosta, tem medo de agulha, então a gente não usa. Muito bom. Uhum. Ok? Ok. Podemos continuar, então? Sim. Tá bom. Desculpa, ok. Bom, aqui nós temos um mapa comum que é vendido nas lojas. Foi feito por um professor chamado Jorge Inomoto. Então, aqui, está muito pequenininho, mas a gente vai depois aumentar um pouco. Aqui nós estamos mostrando, então, na primeira, é um resumo de tudo isso que foi falado. Nessa primeira orelha maior, a gente mostra a distribuição de todo o corpo nela, de uma maneira mais atualizada, embora demonstrando pontos, mas a gente já sabe que são regiões. Nessa parte da orelha do meio, lá de cima, colorida, tem as respectivas cores e as respectivas frequências de A até G, e do lado está escrito para que serve cada uma delas. Na parte de baixo, mais à direita, a gente vai ter aqueles 30 pontos, né, aqueles famosos 30 pontos que continuam sendo os mesmos. Tudo a gente pode tratar com esses 30 pontos. E na parte do meio, nós vamos ter a parte mais psíquica, a parte mais das cicatrizes, que eu, então, vou mostrar no próximo slide. Por favor, Mariana. Isso. Então, nessa parte das bordas da orelha, a gente vai mostrar o que chamam de áreas cicatrizes tóxicas e também psíquicas. Então, tudo que acontece no nosso organismo, seja uma fratura, um acidente, uma cirurgia, seja de partes duras, seja de partes moles, de órgãos, todas as cirurgias que a gente fizer, elas vão aparecer nesta região da borda, só um instante, por favor, da borda da orelha. Então, nessa região, por exemplo, de cima, aquela região mais marronzinha, não sei se vocês conseguem ver, é a região de varizes. Descendo, tem a região verdinha, que é a região de apêndice, quando a pessoa sofre cirurgia de apêndice. Descendo mais uma região marronzinha, a região de vesícula biliar. Nessa região mais de fora, região de hepatite. Nessa parte de baixo aqui, que corresponde, já está chegando perto da cabeça, a região dos dentes e da tireoide. Na parte de baixo, alaranjado, a região da fronte, da cabeça. Na parte de baixo aqui do lóbulo, bem na base, a região que determina, mais de pulmão, que determina a tuberculose. A parte mais aqui do lado, perto da face, a região do couro cabeludo, e essa parte do meio, a região de correção de todas as cicatrizes. Essa parte mais durinha aqui do nosso trago, todas as cicatrizes podem ser tratadas aqui. Aconteceu comigo um fato muito interessante que eu gostaria de compartilhar.
Um dos pacientes que eu tratei, ele tinha um problema muito sério de hipófise, o problema dele era bem sério. Ele tinha feito 2 cirurgias com o cérebro exposto, ou seja, abriu a calota, expôs o cérebro. Por quê? Porque eles precisaram ir lá na hipófise dele, tanto por via nasal, né, quanto por fora, pelo cérebro. E esse paciente, toda vez que eu o atendia, essa parte verdinha debaixo do lóbulo, aqui bem no finalzinho, ela era muito, quando eu estimulava, ela era muito responsiva. Só que ele nunca tinha falado na anamnese nenhum problema de tuberculose, nenhum problema de pulmão, o problema dele era só hipófise. E eu, então, até que um dia, né, eu perguntei para ele, o senhor teve alguma história, algum problema de pneumonia, de tuberculose, aconteceu alguma coisa com os seus pulmões? Não, nunca tive tuberculose, nunca tive pneumonia. Ok. E na sua família? Ah, minha mãe teve tuberculose. Ah, então tá. Ou seja, ele tinha herdado isso, porém ele não apresentava fenotipicamente, ele tinha isso no genótipo, mas não apresentava no fenótipo. E eu falei, nossa, então a sua mãe teve tuberculose, mas o senhor já tinha nascido? Foi antes? Depois não, foi antes de eu nascer. Então tá bom. Ah, sim, quando eu era pequeno, eu tinha o teste Mantoux positivo. Eu não sei se o pessoal daqui sabe o que é teste Mantoux, porque antigamente fazia-se um teste Mantoux que aplicava no braço, e se ficava inchadinho, se ficava muito responsiva, é porque a pessoa já tinha tido contato com as bactérias da tuberculose. Então, ele tinha o Mantoux positivo, mas nunca apresentou tuberculose. Mas o ponto na orelha estava lá registrando isso. Que coisa, hein? Pois é, eu fiquei impressionada, porque ele nunca teve tuberculose, nunca teve pneumonia, mas a mãe teve, antes dele nascer, e ele tinha o Mantoux positivo. Então, a orelha realmente mostra, né, o que está se passando. E ele tinha também problemas de dentes, só que ele nunca tinha falado. Quando eu percebia nessa área de dentes aqui, a esposa dele era dentista, inclusive, eu perguntei para ele, mas e nos dentes, o que o senhor tem? Ah, eu não tenho os dentes de cima, só tenho as raízes. Então, quebraram os dentes dele, de cima, por causa de todo esse problema imunológico, mas ficaram as raízes. Então, as raízes estavam mostrando cicatrizes tóxicas na região dos dentes. Que ele não tinha falado. Que interessante. Pelo que eu estou entendendo, então, esse estudo terapêutico, ele nos mostra 2 fatores fundamentais para a gente compreender a vida. Um que é o fator D e o outro que é o fator G. O fator genético, né, nesse caso que você acabou de falar, mostrou claramente. Então, de repente, pelas orelhas, um estudo profundo das orelhas, nós podemos saber até de possíveis e eventuais doenças genéticas, né? Exatamente. E o fator D, que é o fator genético, é tudo aquilo que a gente vai realizando durante a vida, tudo isso vai ficando registrado nas orelhas. Exatamente o órgão que é responsável por todo o sistema de vibração do nosso corpo. Exatamente. A epigenética está toda gravada aí na orelha. Caramba! Ou Isso é seja, fantástico. é fantástico, porque nós estamos voltando à epigenética, né, que é a volta à origem, começa pela própria orelha. É fantástico esse estudo, né? Então, porque a orelha, ela começa a ser formada justamente por essa parte do meio, essa parte molinha, é a primeira parte, embriologicamente, a primeira célula da orelha começa aqui, nesse lugarzinho que a gente chama de ponto zero. Olha, seria a célula inata, formou, começa a formar isso aí. Desculpa, não entendi. Nós temos uma expressão chamada célula inata, aquela primeira célula, célula mãe, né? Sim, Na sim, verdade, tronco. é interessante. Uhum. Mariana, por favor, podemos voltar mais lá para frente, mais para trás, aonde a gente tinha aquele mapa dos pontos? Esse. Tá vendo o ponto zero aqui no meio dessa parte durinha, dentro aqui dessa parte do metabolismo, dessa parte dos órgãos, do tórax, do abdômen, nós temos o ponto zero. Esse é o ponto de origem da orelha.
E o ponto zero, a gente pode trabalhar para todos os problemas. E, inclusive, quando a orelha não é responsiva, quando a pessoa não sabe o que tem, a gente vai no ponto zero. Porque o que ele vai fazer? Ele vai abrir toda a orelha. Porque, na Todo verdade, o registro. ponto zero, ele pode representar a célula inata, que tem o segredo de todo o corpo humano, né? Sim, a embriologia começou ali, a primeira ideia de orelha e de ouvido começou ali, no ponto zero. A Isso partir dali, corrobora até os físicos quânticos, né? Os físicos atuais, que falam que tudo que nós temos vem desse vácuo quântico, né? Uma sim, espécie da origem de tudo, né? é o micro se transformando no macro. Isso é uma lei hermética, É uma lei falado hermética. há mais de 15 mil anos para a humanidade. Que coisa, né? E isso, então, já existe nos outros animais, porque os outros animais também têm as orelhas representativas, e em nós é essa perfeição, né? E o doutor Nogier, o Paul Nogier, ele já é falecido, agora o filho dele, que continua, né, com todo esse trabalho, o Raphael Nogier, ele continua trabalhando na França, em Lyon, mas ele trabalha em toda a Europa, ele tem grupos de pesquisa em toda a Europa. É científico segundo, né, a metodologia ocidental. Interessante. Então é isso que eu tinha para mostrar, e a gente pode se aprofundar muito nisso, mas eu acho que deu para ter uma ideia, né? Com certeza. Eu acho que vai ter muita gente no nosso grupo aí que vai querer depois formar um grupo de estudo para a gente trabalhar um pouco mais sobre isso. Mariana, tem perguntas, tem comentários? O Alcione, né, estava falando aqui que é extraordinário todo esse conhecimento, só lembrando que a gente vai deixar gravado, né, a gente vai colocar no YouTube amanhã, e aí ele falou também, nossa, mais uma correspondência ao ponto zero e ao ser essência. E o André levantou a mão para falar aqui. Só vou falar antes do Alcione, né? Um dos temas que nós estamos trabalhando, junto com o Alcione, é um estudo que nós estamos fazendo para criar, digamos assim, a 13ª camada ou a camada zero. Porque nós chegamos à conclusão que as 12 camadas do movimento spin, ela tem que ter uma origem no ponto zero. E o que a Cristina nos colocou aqui, sem dúvida, nos leva ao ser essência, ou seja, a gente voltar à essência do humano, ao conhecimento de quem nós somos. Cada vez mais nós estamos aprofundando e descobrindo quem nós somos, né? Magnífico todo esse conhecimento. Estou muito maravilhado aqui escutando. Cheguei um pouco depois, mas dá para assistir depois na íntegra, né? Maravilhoso. Mas é fantástico mesmo, é tanta coisa que eu fiquei muito deslumbrada. Eu posso falar, professor? Sim, Eu lógico, fiquei muito sempre. deslumbrada quando eu comecei a estudar isso, porque eu tinha estudado na medicina chinesa e aquilo já era definitivo, já era o máximo para mim, porque medicina chinesa também é o máximo, né? Agora, quando eu fui ver esses pequenos detalhes, falei, meu Deus, mas tudo isso? E muito mais, porque o Dr. Raphael Nogier não para com as pesquisas, ele continua. Ainda mais uma cidade, Lyon, que tiveram grandes nomes, né? Lyon, na França, né? O próprio Allan Kardec, que é das bases do espiritismo, veio de Lyon, ou seja, Lyon novamente colocando ao mundo conhecimentos profundos da espiritualidade, porque eu encaro todo esse estudo, tem todo o lado da parte física, do corpo físico, mas também do corpo psíquico e do corpo espiritual, porque definitivamente a orelha pode ser uma das grandes portas para a epigenética, né? Acho que a epigenética vai, sem dúvida. E, Cristina, os laboratórios não gostam muito dessa história, né? Os laboratórios farmacêuticos, né? Não. Não, porque... E como é que fica, né? Como é que fica todo o trabalho deles, né? Não vende, né? Então, voltando ao assunto que o senhor estava falando, eu acredito que existem certas regiões no mundo, né, certos privilégios que são dados, não sabemos como, que determinam verdadeiros avatares, que determinam cones de conhecimento. O mundo das ideias parece que vai para lá e lá vai encontrar um avatar que vai
que vai trazer todo esse conhecimento para nós. Alguém que seja de espírito livre, né? Que não seja preso. E porque para ser um avatar não pode ser preso a nada, né? Sem dúvida. E eles realmente representam assim, um grande avanço para a humanidade, todos eles, né? O senhor estava falando do Kardec, imagina o que Kardec não trouxe para essa humanidade. Agora, o Dr. Paul Nougier e o filho dele, é uma coisa extraordinária, é uma avatarização das leis divinas mesmo. Com certeza. O André fez uma pergunta, né, Mariana? O André quer falar? Ele levantou a mão, acho que ele vai falar. Não, é trabalhar. Ah, não, ele mandou. Eu escrevi. Oi. Tá. Alô, estão me posso ouvindo? ler? Sim. Quer que lê? Ou você Vamos fala? lá. Eu falo aqui, minha dúvida é a seguinte, são duas perguntas, se dá para identificar pessoas com problemas financeiros por meio da auriculoterapia, esse diagnóstico, né? Se é possível, porque é minha área, né? Eu sou economista, enfim, é uma curiosidade que eu tenho. Essa é a primeira dúvida. A segunda é a seguinte, se essa técnica é só de diagnóstico ou também de tratamento, você consegue tratar a pessoa com pontos de acupuntura na orelha, etc, enfim, essa é outra dúvida. A primeira, eu não sei responder. Se a pessoa que tem problema financeiro, dá para ver na orelha. Eu acredito que se a gente encontrar uma orelha com deformidades, vai também aplicar na área financeira. Eu acredito isso. Agora, a única coisa que eu ouvi falar de fisiognomonia é que o nariz é que vai mostrar mais como a pessoa é em termos financeiros. Outra parte do corpo eu não sei. Parece que a sobrancelha também, a profundidade das rugas, não sei. Isso eu não sei, não sei dizer. Agora, com relação ao tratamento, sim, a gente pode fazer tratamento tanto com agulhas, como pode fazer o tratamento com o aparelho. Então, essa região aqui, vamos ver se dá para enxergar. Tem uns números, e esses números são as frequências que são aplicadas. Por exemplo, a frequência A, dá para ver? Aplica 2.2. A frequência B aplica 4.5, 58. A frequência C já aplica 9.12, praticamente o dobro da anterior. A frequência D já aplica 18.23. A frequência E, 38, isso? 38? F, 73, G, 140. A nova frequência descoberta pelo Dr. Rafael Nougier, que é filho do Dr. Paul Nougier, é a frequência L, que aqui está mostrando 275. Deu para ter uma ideia? Ou seja, o próprio Souza vai trabalhar essa questão da frequência para cura, Sim. é isso? E isso, então, isso é o tratamento. O tratamento é esse. Ao mesmo tempo que a gente pode usar agulha e também pode usar esferas de aço, pode usar esferas de cristal, depende do paciente, né? Mas esse tratamento de frequências, ele é escolhido de acordo com aquela região colorida, né, que a gente mostrou na orelha, representando uma outra região do corpo. Então, é de tratamento, sim. Para doença mental também dá para tanto diagnosticar quanto tratar? Dá. Os pacientes que eu trabalhei bastante a área de tálamo e de hipotálamo, porque eram pacientes em cuidados paliativos, pacientes terminais, né, chamados terminais, mas eles tiveram respostas maravilhosas, porque eu estava trabalhando exatamente o centro do seu cérebro, a região do tálamo, a região da memória, a região do hipotálamo, a região das emoções. É claro que esse tratamento não é uma coisa muito fria, né, uma coisa mecânica, não é isso. A gente tem que entrar muito em contato com a alma do paciente também, e estimular o paciente a trazer para o seu córtex, para a sua área mais humana, as lembranças que o fizeram chegar a esse ponto que ele chegou, esse ponto de criação de tumores, esse ponto de estar já numa situação sem cuidados, né, que não há mais o que fazer com essas pessoas. Então, a gente vai na conversa, né, obtendo aos poucos a confiança da pessoa, para que a pessoa
possa descer a sua consciência e trazer o que ela tem de memória lá no hipotálamo, ao mesmo tempo estimulando com as determinadas frequências com o aparelho eletrônico. E é interessante que as orelhas, ela tem uma ligação direta com o coração, que também tem uma ligação direta com o hipotálamo, né? Então, portanto, a questão da vibração da música, por isso que falo muito que músicas como de Beethoven, de Mozart, são músicas altamente estimulantes Curativas. para a saúde do corpo, né? Exatamente, são curativas mesmo. Harmonizam. O que falta para as pessoas, pelo que eu percebi, nessas doenças todas, o que falta é harmonia. Harmonia consigo, harmonia com o seu espírito, harmonia com o meio onde vive, harmonia com a própria natureza. Então, quebrou a harmonia, o nosso organismo se ressente. Foi o que eu entendi. Fantástico. Mariana, tem mais alguém para perguntar? A Cristiane levantou a mão. Boa noite, pessoal. Boa noite. A minha filha tem insuficiência no hipotálamo e tem convulsões, né? Só que as convulsões dela não são essa normal, são convulsões de pause. Então, a auriculoterapia seria um bom tratamento. Eu acho que sim, não é uma coisa que funcionaria muito rapidamente, porque ela, aos poucos, ela vai, na verdade, formar uma nova conjuntura celular mesmo. E eu acredito que sim, levaria mais um pouco de tempo, mas funcionaria assim, trabalhando sempre a região de tálamo e hipotálamo. Bom saber, bom saber. Ela faz só tratamento psicológico, na verdade, né? Mas outros tratamentos, o neurologista não me indica nada. E eu sempre procurei essa parte espiritual para ela, só que agora já tem 21 anos, é mais difícil de... Desculpa lhe perguntar, qual é a sua região? Eu moro em Vila Flores, o interior do Rio Grande do Sul. Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar se tem alguém no Rio Grande do Sul, no nosso grupo de aurículo. Se tiver, eu lhe falo. Então tá. Vila Flores? Agradeço. Gratidão. Vila Flores, é isso? Isso. Ok. E uma coisa interessante também, Cristina, que eu gostaria de perguntar para você, e até irei fazer uma live com o nosso irmão, o Fernando, ele tratou muitas crianças autistas, porque nós estamos dando uma grande quantidade de crianças autistas, que tem dois fatores aí muito claros que nós precisamos tratar. Uma é a questão afetiva, porque como os pais hoje estão muito ocupados em trabalhar e até mesmo a ficar o dia inteiro em redes sociais, esquece de dar o afeto aos filhos, e isso pode estar causando um grande surto de crianças autistas que estão vindo ao mundo. E outro, que essas crianças muitas vezes já vêm com uma energia muito poderosa, muito potente, e não conseguem se adaptar a esse mundo. Será que essas técnicas também poderão ajudar a esses pais que têm essas crianças autistas? Sim, eu utilizei algumas... Eu utilizei vários pontos. Teve um ponto muito importante que, em todos que eu utilizei, as pessoas parecem que abriram o verbo. Pessoas caladas, muito concentradas, muito pesarosas, né, consigo mesmas. Eu usei um ponto que é chamado ponto de agressividade. Será que a Mariana poderia voltar lá naquele mapa lá grande dos pontos que eu gostaria de mostrar? Ou pode ser naquele colorido? Poderia voltar? Então, essa área da agressividade, ela está aqui, perto do número, deixa eu ver, 17. Ó, 17, está vendo aqui? Número 17 no mapa? Ela fica bem nessa região aqui, perto da hipófise, para baixo, na orelha. A região chama agressividade. Dá para perceber? 17?
Sim. Essa região é a região da territorialidade, é a região da expressão do que lhe pertence, do que é seu, do que é do outro. Quando a gente trabalha essa região, as pessoas elas começam a enxergar, foi o que aconteceu com os pacientes que eu utilizei, começam a enxergar o quanto o outro está invadindo a sua vida, o quanto o outro está atrapalhando a sua vida, e o quanto a sua vida está ficando reduzida. Os pacientes que eu tratei eles estavam nessa situação. A partir do momento que eu comecei a trabalhar essa região 17, as pessoas começaram a falar mais, a brigar em casa, a se defender. Então, no caso do autista, que é uma criança que não consegue se expressar no meio que ela está, eu acredito que esse ponto seria essencial para essa criança autista. Pela experiência que eu tive. Eu só vou complementar, né? Voltando um pouco à pergunta do André, né? Se essa região realmente é um lugar onde a criança começa a se expressar e onde começa a se manifestar, um dos principais fatores da economia está exatamente nessa questão de você conseguir trazer ao mundo a sua expressão, o seu talento, e isso traz também um pouco, também a prosperidade. Portanto, eu acredito que um estudo mais profundo dessa região pode, quem sabe, nos levar também ao conhecimento sobre a economia, sobre as finanças, né? Eu acredito, da minha experiência, quando eu acionava esse ponto e outros pontos, também tem outras regiões, eu conversava sobre esses assuntos com a pessoa, que era para a pessoa trazer lembranças, trazer memória para o córtex. E as pessoas acabavam se abrindo e falando, e contando casos, e falando, fulano falou isso, fulano me fez aquilo, e naquela idade aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, a pessoa trazia para a sua consciência o problema. Então, eu acredito que é aí que está o pulo, a pessoa trazer a memória, como acontece numa regressão, né? A pessoa, num trabalho psicológico, trazer a memória para o córtex, trazer para a consciência. Porque tudo que existe, se não é transformado em consciência, vai ficar lá embaixo, naqueles níveis mais profundos, e não vai ser acessado, e vai ficar lá, emanando energia, porque vai continuar emanando energia. Só que o cérebro não sabe como se defender daquilo. Agora, a partir do momento que sobe e vem para a consciência, vem para o córtex, aí dá para trabalhar. Olha, e aí tem um outro conhecimento muito profundo, que também merece um estudo, né? Que é a questão de você conseguir voltar memórias, quem sabe, de vidas passadas e que bloqueiam essa vida. Porque a questão das finanças, a questão da economia, e o André sabe muito bem disso, a parte emocional é o principal calo. Geralmente, pessoas que apresentam problemas de dívidas, é porque tiveram distúrbios, traumas, principalmente na primeira infância, né, do 0 aos 7, e também, sim, talvez, digamos assim, traumas, feridas, curas que precisam ser feitas, não só nessa vida, como em outras, né? Eu acredito que sim. Eu não estudei, em tudo que eu estudei eu não estudei nada do trazido, né, pelo Paul Nogier ou pelo Rafael Nogier nesse sentido. Eles não trouxeram dentro do que eu estudei. Agora, pode ser que agora, já faz um ano isso, né, que eu não estudei, que eu não pesquisei mais, pode ser que já tenha alguma novidade nesse sentido. Certo. Vamos pesquisar. Vamos fazer um grupo de pesquisa. O movimento SPIN, a Metacosmo, e todos vocês que também têm outros movimentos, outros grupos, vão formar esse grupo para a gente aprimorar ainda mais esse estudo. Mariana, tem mais gente? Como que tá? Tem a Adriana que levantou a mão, mas vou fazer uma pergunta aqui rápida da Cássia. Então, seria possível curar depressão, bipolaridade? Sim. Sim, com certeza, trabalhando pontos de tálamo, hipotálamo, pontos de simetria, aquela nova frequência de 270, é isso? Que é a frequência L, que foi descoberta recentemente, né, pelo filho do Dr. Paul Nogier. Com certeza, dá para trabalhar sim, dá para fazer muita coisa. Como eu trabalhei com pacientes terminais, que os médicos diziam que você tem tanto tempo, tantos dias, tanto mês, não sei o quê.
E eles estavam absolutamente tristes, pessoas que já estavam sem vitalidade, né? Então, aos poucos, eu fui trabalhando, fui instigando, conversando, adquirindo confiança, né? Tem que adquirir confiança com os pacientes. Mas é um trabalho maravilhoso, divino, que eu faria a vida inteira. Fantástico. Pode sim, a resposta é sim. Adriana, né? Oi, Pode oi. falar. Posso falar? Boa noite. Boa noite. Então, Fernando, esse curso que eu fiz com o Leandro falando de bioconexão, ele na verdade, é a chinesa, né? Ele também faz toda a leitura, mas a leitura chinesa é diferente, como a Cristina disse, mas também faz a leitura da fisionomia da pessoa. Então, essa leitura, ela é capaz de fazer depois um tratamento através de uma regressão, que ele mesmo aplica no curso, né, para as pessoas aprenderem a tratarem, mas não é não é uma, como que fala? Uma regressão profunda, né? É mais ou menos que você fica, eu não sei como falar, mas consciente, né? Que é onde você começa a entender os traumas, você cura os traumas, porque ele analisa, né? E depois ele faz você entrar para dentro de você mesmo, né? E se aprofundar na dor, e é um resultado assim excelente, né? Então eu acho que até agregaria colocar mais essa informação para discussão, né? Futuramente, porque você vê, o corpo responde tudo, né? O corpo responde tudo. E as dores que a gente tem, inclusive o lado financeiro, como o André perguntou, né? Também é tratado através, como a Cristina concluiu, às vezes a sobrancelha, a forma até a cor do cabelo. Então, assim, para você ver que tudo, né? Tudo se manifesta na gente. E o que ele fala? Que às vezes você modificando um item da tua fisionomia, né? Você já também modifica a sua forma de agir, sabe? Traz mudanças interiores, né? Que são vistas depois nas suas atitudes e tal. Então é super, assim, nossa, dá uma bela discussão, né, Cristina? Dá, infinitamente, a gente pode ficar aqui conversando sobre essas coisas. Bem O nosso, interessante. o nosso organismo é incrível. Isso. Quem criou o nosso organismo, puxa, de parabéns. O que é Exatamente. bom é que eu acho que tem solução para tudo, né? Sim. É isso que a gente tem que entender, e essa a voz, né, desse grupo, né? É a gente acreditar e entender como a gente funciona, né? É isso mesmo. Fantástica colocação, Isso. Adriana. E é engraçado que vocês estão falando muito da questão do nariz, né? E só para lembrar, né, como que desde os desenhos infantis, né, a história de Pinóquio, essas coisas todas, Opa, veja como que a mentira, que está muito relacionada ao sistema econômico que nós temos, a própria história infantil tem conhecimento que nós precisamos, aos poucos, ir descobrindo, né? Não é isso, Cristina? É isso. Eu ouvi outro dia que Pinóquio é o óquio da pineal. Olha só, A que palavra coisa. Pinóquio, óquio em italiano é olho, né? Então, pineal, olho da pineal. Terceiro olho. Caramba, olha só quanto conhecimento, hein? Vamos lá, Então, Mariana, tem mais alguma pergunta? Vamos encerrar? Como que tá as coisas? Tranquilo, podemos encerrar já. Tá bom, então. Então vou pedir para a Cristina fazer o encerramento, depois eu faço um pequeno encerramento, pode ser? Então, Cristina, com você as palavras dessa noite maravilhosa, com tanto conhecimento que nós tivemos. Então, as minhas palavras são de gratidão, gratidão, gratidão. Sempre vou ter essa palavra como uma das minhas melhores expressões. Porque conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai aprendendo mais coisas, descobrindo como é essa nossa cibernética, meu Deus, só pode ser uma coisa assim divina mesmo, né? Então, a gratidão em cada nova descoberta, em cada novo aprendizado, em cada novo professor que nos traz um conhecimento, é um presente de Deus a cada momento, a cada dia.
Então, o meu mais profundo agradecimento, minha mais profunda gratidão a essa confiança de eu poder trazer esse trabalho, de eu poder participar desse grupo, onde, acima de tudo, eu acredito que cada um de nós aqui explode a esperança no seu coração, de sairmos dessa situação que nós estamos e voltarmos às nossas origens, ao nosso trabalho verdadeiro, à nossa proposta verdadeira de espírito, na vinda para este planeta, para essa vivência, para essa situação. Então, muito obrigada, é o que eu gostaria de dizer para todos, para cada um que teve a paciência de me escutar. Muito obrigada. Eu diria que foi um prazer muito grande, eu acho que para todos que participaram desse momento, um momento mágico. Eu acho que só nos acrescenta, né? Semana passada nós tivemos a live com a Rosilda, com a Dorinha, depois tivemos com o Alcione, com o André, com o Lucas. Momentos mágicos como esses estão fazendo com que o movimento SPIN comece a cada dia mais crescer, e nós vamos crescer. Nós somos uma pequena semente, um pequeno grão de mostarda que vai construir árvores grandiosas, árvores capazes de trazer conhecimentos profundos e magníficos, como você trouxe para nós hoje, Cristina. A gratidão acho que é de todos. Eu realmente estou muito grato por ter a oportunidade de te conhecer e pela oportunidade que nós iremos ter de trazer para o mundo conhecimentos profundos, e muitas mais coisas nós iremos aprender. Na próxima quinta-feira, eu convido todos vocês a participarem da terceira reunião, né, do Movimento SPIN. Nós vamos falar algumas estratégias aí, o André também e o Lucas já estão preparando esta reunião, eu estarei também junto com vocês. Novamente, gratidão, Cristina, gratidão a todos que participaram. E não esqueçam, nós estamos lá com o nosso movimento caminhando, cada vez mais crescendo, e precisamos ter força para construir essa plataforma, porque nós vamos ser uma força muito grande no mundo. E também, quem quiser participar, quem tem coisas para trazer, conhecimentos, já traz essa informação, marca uma conversa, a gente vai bater um papo, vamos trocar algumas ideias, porque toda semana eu quero trazer alguém do movimento SPIN para que possamos sempre acrescentar mais e mais conhecimentos, tá bom? Novamente, Cristina, obrigado para você, já é tarde para caramba, nós estamos aí, que hora já é? 2 horas da manhã? 2h30. 2h30 da manhã, então está na hora de descansar. Gratidão a todos e que vocês todos continuem sendo cada vez mais seres magníficos, seres eternos, seres plenos de amor. E assim é. Obrigada.